a respeito daquela situação que Jesus chama aquela mulher de cachorro. Então, antes de entrar sobre isso, vamos entender o contexto. A Bíblia diz que Jesus ele estava nas regiões de Tiro e de Sidom. Isto você vê que já não é algo habitual de Jesus, porque normalmente Jesus ele pregava em Israel, nos termos de Israel, seja na Galileia, na Judéia, Samaria, até Jerusalém, mas não em Tiro e Sidom. Então Jesus tinha ido para aquele lugar para descansar, porque a palavra do Senhor diz que Jesus não tinha mais nem tempo nem de comer e nem de dormir. Quando Jesus estava num lugar que ele pegava o barco e falava, vou lá para o deserto para ficar sós, quando chegava lá, já tinha uma multidão esperando Jesus. Jesus ia para casa, a multidão já espremia Jesus. Teve situações que eles quebraram até o teto, arrancaram o teto para colocar um paralítico. Então Jesus não tinha tempo de descansar, de comer, de fazer nada em Israel. Então se ele queria ficar num lugar mais sossegado, ele escolheu os termos de Tiro e de Sidom. E ele fez isso de forma proposital, porque era quase impossível encontrar um judeu em Tiro e Sidom, porque aquela cidade era considerada pelos judeus como uma cidade amaldiçoada. Então você vê que tem lugares, parece que é mais opressor, mais oprimido, mais perturbação maligna. E aquela era uma terra, porque você lembra de Jezabel? Ela veio justamente daquela terra. Então era uma terra que se invocava demônios, era uma terra perturbada, mas Jesus, ele não tinha medo de demônios. Na verdade, eram os demônios que tinham medo de Jesus. Quando Jesus chegava, eles falavam, vieste nos atormentar antes do tempo? Então esta mesma autoridade que Jesus tinha e que fazia os demônios tremer, é a autoridade que nós temos. Jesus ele nos deu poder e autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, pisar em serpente e escorpiões, ou seja, todo tipo de principado e potestade. Então quando a luz chega, as trevas têm que sair. Quando você chega, é o inimigo que tem que tremer, porque chegou um homem, uma mulher de Deus naquele lugar. Então Jesus está ali descansando e a mulher veio gritando, porque ela tinha um problema. E o problema dela era um problema espiritual. E a primeira coisa que você tem que perceber aqui é diferenciar quando o problema é espiritual de um problema natural. Porque quando é um problema natural, você resolve com as armas naturais. Então se no caso dela fosse um problema natural, ela ia bater na menina, ela ia colocar num psicólogo, ela ia colocar proibições, mas era espiritual. Então quando é espiritual, se leva até Jesus. Então primeira coisa, discerne ser espiritual. Pastor, mas o meu problema é natural, porque é no meu casamento, é um problema financeiro, mas você tem que perceber se por detrás desse problema não tem uma operação das trevas malignas, querendo te destruir, querendo acabar com o teu casamento. Então se você discernir que é espiritual, faça como esta mulher, leva até Jesus, porque tem pessoas que discernem que é espiritual e leva para entidades demoníacas, vai para macumba, vai benzer. Não, querido, só vai piorar a tua situação. E quando aquela mulher discerniu que o problema dela era espiritual e a solução é Jesus, entre o problema e a solução sempre vai haver obstáculos. Então o primeiro obstáculo que apareceu foram os próprios discípulos de Jesus, porque eles falaram, Jesus, manda essa mulher calar, manda essa mulher embora, porque ela vai nos denunciar. Eles estavam mais preocupados com o descanso, com as férias dele, do que com o problema daquela mulher. Então aquela mulher, ela talvez pensou que os discípulos seriam aquelas pessoas que iriam pavimentar o caminho dela até Jesus, iria facilitar, mas eles foram o primeiro dos obstáculos. Então, amados, talvez a pessoa que você acha, os amigos, familiares, você pensa, não, vai me ajudar a chegar até Jesus, vai me ajudar a vencer esta situação, eu estava passando aquela dificuldade, agora que eu resolvi buscar ao Senhor, talvez dentro da tua casa, vai ser os principais impedimentos, barreiras, dificuldades para te impedir chegar até Jesus. Segunda coisa,
foi o silêncio de Jesus. Ela gritava e Jesus em silêncio, porque Jesus estava querendo realmente ver a fé daquela mulher. Porque tem pessoas que oram, irmãos, antes de acabar a oração, ele já até esqueceu a respeito do que estava orando. Se Jesus der a vitória para aquela pessoa, ela talvez não vai nem lembrar e nem vai dar glória a Deus, porque ela não está firmado naquilo. A terceira coisa foram as palavras de Jesus. Jesus diz: não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E a mulher diz: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aquela mulher, ela não ficou ofendida. Hoje nós estamos numa geração que eles preferem ouvir uma mentira falada com jeito, aquela questão do mimimi, do que uma palavra verdadeira. Mas a Bíblia diz que é a verdade que liberta. Aquela mulher, ela sabia, irmãos, que ela não tinha um compromisso com Jesus, que ela não se relacionava com Jesus, que ela não seguia os mandamentos de Jesus. Provavelmente ela buscou tantas outras coisas antes de ir até Jesus, e depois que ela recebesse o milagre, ela não ia continuar andando com Jesus, ela ia continuar vivendo a sua vida, seja na bagaceira, seja servindo aos seus deuses. Ela queria somente aquele milagre, e ela sabia que havia uma diferença entre ela e os discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus, eles davam a vida por Jesus. Eles, quando Jesus acordava, eles já acordavam junto com Jesus, tomava café da manhã com Jesus, conversava, se relacionava. Jesus, como o senhor está? Eu estou bem, você? O que você sonhou? E aí era uma intimidade. Jesus falava: ó, agora eu preciso de 2 a 2 pregando de cidade em cidade. Eles iam. Agora vamos entrar no barco, nós vamos pregar lá em Genezaré, nós vamos nos Gadarenos. Então eles iam seguindo, eles tinham um compromisso com Jesus. E o que Jesus está falando? Que há uma diferença entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem. Qual é o pai, irmãos, que vai preparar ali o prato do filho, colocar o arroz, o feijão, a carne, a salada? O filho está esperando na mesa. Quando ele coloca o cachorro latir, ele vai tirar o prato dos filhos e vai dar aos cachorros? Ele pode amar muito aquele pet, mas ele não vai fazer isso, porque a prioridade são os filhos. Então, quando um filho clama, irmão, o Senhor para tudo, o Senhor abre os céus, o Senhor olha para um clamor do seu filho. Mas aquela mulher, ela falou: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Em outras palavras, para mim as migalhas servem. Para muita gente que vai à igreja, irmãos, eles vão em busca de migalhas. É apenas a cura da filha, é apenas a restauração do casamento, é apenas o emprego. Depois que eles comem aquelas migalhas, eles se afastam do Senhor. E Deus está falando que Ele quer te dar algo mais, irmãos. Ele quer te convidar a sentar na mesa como um filho. Ele quer que você tenha um relacionamento, uma intimidade com Ele. Querido, é algo que vai muito além de um emprego, muito além de uma cura. Isso o Senhor vai te dar. Mas relacionamento, comunhão, a paz que Ele te dá. A Bíblia diz que Ele nos dá uma paz que excede a todo entendimento. Eu lembro que quando eu me converti, irmãos, era uma angústia antes dentro do meu coração, aquela falta de paz. Eu ia por um lugar, pensava: não, é por causa do lugar. Ia para outro, chegava, tava angústia, porque não era o lugar, era dentro de mim. E quando eu entreguei a vida a Jesus, foi aquela paz que excede a todo entendimento. O Senhor nos dá força, graça. Você já acorda alegre, você acorda com propósito, você tem força de ir. Então é maravilhoso o que Jesus tem para você. Aquela mulher, Jesus ficou admirado. Jesus diz: grande a tua fé, vai, a tua filha está curada, a tua filha está liberta. Por quê? Mesmo diante de todos os obstáculos, aquela mulher perseverou. Então ela alcançou por causa da fé. A Bíblia diz: seja feito conforme a tua fé. Se você tem fé, irmãos, para ver Deus fazer coisas grandes na sua vida, coisas grandes vão acontecer. Aquilo que você espera, que você crê, vai acontecer. Deus não pode realizar na sua vida menos do que a sua fé. Então você não pode pedir para outra pessoa ter fé no seu lugar. Então tenha uma fé no Deus da Bíblia, irmãos. No Deus que cura, que salva, que liberta e que transforma. Aquela mulher perseverou e alcançou.
Então nesta hora, querido, persevera, não desiste. Irmão, você não perde enquanto você não desistir. Então persevera, continua firme, continua batendo, que as portas vão se abrir. Eu sou o pastor Edmilson, agradeço por você ter entrado aqui no nosso canal. Coloca o seu nome aí, nós vamos estar orando por você. Se você quiser se quiser uma oração, coloca o seu pedido de oração aí embaixo e compartilha esse vídeo. Se inscreva no nosso canal, ajuda o nosso canal. Que Deus te abençoe grandemente. Fica na paz do Senhor.